Fala pessoal, mais um episódio do Bom Podcast hoje, Gui. Cara, episódio aqui super especial. Eu tô sentindo a pressão da mesa aqui já. O antes, né? O pré-podcast já foi, né? Eu tô com a responsabilidade a mais aqui já. A energia do negócio aqui já tá ficando diferente. E você que se chama de FDP, né? Filho de pastor. Então... Filho de pastor. Então, hoje... Eu sou FDP. Filho de pastor. Então vamos lá, gato turma. Hoje, convidado aqui de peso, que eu tenho certeza que a gente vai aprender muito. Tenho certeza que vai ter... Eu costumo dizer que muitas boas decisões eu tomei nessa mesa. E eu tenho certeza que hoje eu vou tomar muito boas decisões nessa mesa novamente. Vai ser mais um episódio que a gente e os empresários que escutam a gente aqui, eles vão tomar decisões. Eu espero que você que está assistindo saia daqui com decisões tomadas. Show de bola, galera. Pastor Luiz André, né, o pastor onde eu congrego. Cara, por isso que é um prazer muito grande, mas eu já vou contar algo que bacana para vocês. Casado com a pastora Rose, né, veterinária. Empreendendo desde 96 no segmento pet, fundador do Mundo Pet Brasil, que foi comprado aí pela Cobase, foi, né, vendida para a Cobase em 2023 e foi a maior operação, irmão, a maior operação do segmento no Nordeste. E hoje, CEO aí da FX Educação Empresarial. Pastor, obrigado por ter aceito aí o convite. É um prazer imenso estar aqui. Eu tenho certeza absoluta que a galera de casa aí, a galera que vai assistir esse, ou ouvir esse podcast, tenho certeza que vai ser uma contribuição muito grande. Eu tô ansioso e feliz, né? Eu tô feliz aqui pelo episódio. Mas apresenta pra galera aí, né? Fala quem é esse ser humano. Não, eu tô muito feliz de estar com vocês aqui, né? Me sinto muito honrado pelo convite. As pessoas falam assim, o senhor é muito ocupado. Acho que a afirmação que eu mais ouço é essa. Sou não. O Deus que eu creio, ele só usa gente ocupada. É impressionante. Então, assim, pode chamar sempre que a gente pode, a gente se esforça para estar presente. Eu creio que há algo, sim, para ser entregue aqui. Sei que a responsabilidade aumenta com essa apresentação, né? Esse formato, mas, assim, para mim é muito bom estar perto de vocês, uma turma nova, que eu sei que eu vou aprender muito com vocês também, né? Então, vamos em frente. Deixa eu fazer uma pergunta, Tasquinho, não? A gente sempre começa o episódio para provar para as pessoas que vão dedicar um tempo aqui. Pastor, deixa eu perguntar de verdade, abrindo o coração aqui no episódio. O senhor fez a maior transação do Nordeste. O senhor ficou triste quando o senhor vendeu a empresa, não? Se eu fiquei triste quando eu vendi a Mundo Pet? Não, fiquei muito feliz. Feliz demais. Mas foi difícil. Eu acho que você quer saber se eu tinha apego pelo negócio, né? Algo que eu criei, que de repente eu tive que vamos dizer assim, eu tive que vender o negócio. Primeiro que eu não tive, eu quis vender o negócio. Mas eu não tenho apego. Eu entendo que tudo que a gente faz, a gente tem que empreender com muita excelência, sabe? Entregando o que há de melhor dentro de nós. E assim sempre foi, independente de Mundo Pet, de outros negócios, é ser sempre excelente. Eu acho que a entrega tem que ser a história do over-delivery sempre. A gente é uma luta que a gente tem que entregar sempre além do que a gente espera. Então não tenho apego. As pessoas confundem isso às vezes com frieza, né? Ou até mesmo indiferença. Não se trata de frieza nem indiferença. Eu entendo que são ciclos. A vida ela é composta de ciclos. No momento a gente faz uma coisa, na outra a gente faz outra. Eu tenho a escolha de ficar revisitando o meu passado, sofrendo por ele, saudosismo, Sim. Ou simplesmente olhar para o meu futuro, que é onde eu quero estar sempre. É no futuro que a gente constrói, no futuro. O nosso presente hoje é em função do nosso futuro, não é em função do passado. Forte. Então, que legal. Eu acredito muito nisso. Já começou dando uma primeira porrada aí, né? Tem uma frase, pegando esse seu gancho, pastor, tem uma frase do Mariano Gomide, que foi um dos fundadores da Vetex, ele fala assim, ó, tenha mais orgulho do seu futuro do que orgulho do seu passado, né? Tenha mais desejo pelo seu futuro do que orgulho do seu passado. Você falou assim, ó, cara, pra mim foi normal, né? Vida que segue, eu tenho que olhar pra frente, é um próximo passo. E pegando esse gancho, essa deixa, uma pergunta que eu tenho até curiosidade de falar, porque é uma das coisas que a gente começou a viver há pouco tempo e eu acho que, cara, vai servir pra muito empresário que tem esse mesmo desejo ou que tem esse mesmo desafio. Que é hoje, você estava contando aqui antes de começar o episódio, antes da gravação, cara, eu sou sócio de várias operações e de várias pessoas. Como que, empresarialmente falando, espiritualmente falando, né, fisicamente falando, que a gente sabe que interfere em todas as áreas, como que eu consigo tocar várias operações, que eu sei que você não toca diretamente algumas delas, mas como é que eu consigo, cara, conciliar vida familiar? Como é que eu consigo vida empresarial com vários sócios e muito provavelmente, quase com certeza você vai afirmar isso ou não, com sócios com perfis completamente diferentes, alguns parecidos, outros bem diferentes, e ainda ter uma vida saudável? Como é que eu consigo operar vários negócios? Primeiro a primeira pergunta, depois eu vou discorrer aqui na vida mais pessoal mesmo, mas como é que a gente
olha para isso? Alguns fundamentos. O que você vê que é importante que o empresário que vai assistir, ele, cara, vá por aqui que eu acho que aqui tem... Lógico que não tem receita de bolo, mas existe fundamentos para isso, né? Sim. Não, pra você ver, o chaveiro do homem é um tênis, pô, de corrida. Já Não, começa chaveiro verdade. dele. É verdade. É verdade. Vamos lá, sua pergunta é uma pergunta bem complexa. Como administrar bem todas as áreas, né? Isso aí. Podia colocar como você colocou a área espiritual, que você não colocou, mas é uma responsabilidade Sim. muito grande. Eu tenho uma igreja muito grande hoje comigo. O lado empresarial, administrar todos os sócios, a família, né? Jamais esquecer que a prioridade, pelo menos no meu caso, é a minha casa. Minha esposa e meus filhos eu desenho sempre em primeiro lugar, depois de Deus. A parte da saúde mesmo, né? Vida saudável. Acho que a coisa que eu mais ouço de empresários é não tenho tempo, né? Acho que a expressão mais comum é eu não tenho tempo. Você não tem tempo, não. Você tem a preguiça mesmo. Eu costumo dizer isso, tá? Acaba não tem tempo. O cara Para é de dar preguiçoso. desculpa, né? A pior coisa que o cara pode falar pra mim é eu não tenho tempo. Porque ele vai ouvir da minha boca, você é um preguiçoso. Tanto que muitas vezes quero bater em mim por causa dessa minha afirmação. Não sei por quê. Mas a verdade é essa. Tudo se resume à preguiça. Tá? Eu acordo todos os dias 4h30 da manhã, 4h30 eu tô em pé, já 5 horas eu saio de casa, 5h30 eu já começo a correr, ou 5h30 eu começo a pedalar, final de semana eu nado, eu faço triatlon desde 2014. Então eu treino todos os dias 1h30, 7 horas eu tô em casa, meu dia se inicia, eu me sento à mesa, eu tomo café com minha esposa, não abro mão disso. Infelizmente não tomo mais com meus filhos, que meus filhos hoje, uma mora em São Paulo, o outro está fazendo residência, então infelizmente estamos vivendo a síndrome do ninho vazio, né? E tal, mas daí em diante eu sigo a parte profissional, chegando na empresa, organizando todos os horários, uma agenda muito organizada e bem disputada, confesso. Treino todos os dias meio-dia. Pra que 2 horas de almoço? Eu queria entender isso. Eu acho isso um absurdo, cara. 2 horas de almoço, é sério isso? Eu almoço em 15 minutos, fácil. Fácil, tranquilamente. Você vai ter uma indigestão, pô. Tenho 52 anos, nunca tive. E produzo muito mais do que todo mundo. Porque enquanto tá todo mundo dormindo ou descansando, eu tô trabalhando, tá entendendo? É uma escolha minha. Respeito a opção de cada um. Mas eu aproveito as 2 horas, 1 hora eu vou pra academia, treino do meio-dia a 1. Quer me encontrar? Tô treinando meio-dia a 1, todo santo dia. Almoço 1h10 ali, acabo de comer, chego na empresa novamente, 2 horas a agenda começa, e isso quando eu não começo a agenda já às 13. Tá? Então eu já vou comendo dentro do carro, resolvo. Essa é a minha vida, aprendi a essa rotina, ter essa rotina. Então eu consigo dar foco na minha casa, consigo dar foco na empresa, consigo dar foco na minha vida saudável. E acima de tudo, também, todos os dias eu dedico 2 horas para fazer atendimentos de pessoas da igreja, né? De pessoas que precisam de um apoio espiritual, de uma orientação conjugal e por aí vai. Eu acho que tudo se resume a prioridades, se resume a organização. As pessoas desorganizadas sempre farão retrabalhos, pessoas desorganizadas sempre alcançarão resultados infelizes. Mas é porque para ser organizado é necessário esforço. Não é fácil ser organizado. As pessoas acham que o óbvio seria ser organizado. Não, o óbvio é ser desorganizado. A vida tende à desorganização. Porque né? a desorganização é conforto. A desorganização é zona de conforto. A desorganização é acomodação. Ser organizado requer disciplina, requer esforço. E nem todo mundo está disposto a isso. Né? Então, dessa maneira eu vivo. E aí, trazendo o que você me questionou com relação aos sócios, são 2 pontos importantes que a gente tem sempre que alinhar. Primeiro, a capacidade técnica do sócio. Eu sempre digo que a gente não olha para o cavalo, a gente olha para o jockey, né? Então, o mais importante é isso, né? A gente olha para o jockey sempre. Essa é a nossa visão lá na FX. A gente olha para o jockey sempre. O cara é competente, o cara é bom, o cara é um cara equilibrado. O cara não é um cara que adepta a endividamentos sem sentido, que é uma coisa muito comum também, que é uma falha muito mais comportamental do que problema de dinheiro. Sim. Né? E se ele está alinhado no que diz respeito, se ele tem fit cultural, né? Se os comportamentos estão alinhados com o que eu acredito, vamos caminhar junto. Meus sócios da Mundo Pet, durante todos os anos, são meus grandes amigos até hoje. Desde o que fundou a Mundo Pet comigo, como os que foram agregados na caminhada, né? Os fundos de investimento, as pessoas falam, tem um fundo de investimento, tem que dar satisfação. É tão bom dar satisfação. É muito bom dar satisfação. Se o cara entendesse que dar satisfação faz de você alguém muito melhor,
o cara seria muito bem casado, porque ele aprenderia a dar satisfação para a esposa. Qual é o problema de dar satisfação para a esposa? Bebê. Se o cara entendesse o quão bom é dar satisfação, espiritualmente falando, é muito bom você ter uma liderança religiosa. Sim. Uma pessoa da sua confiança, uma pessoa que caminha junto com você. Se você tem sócios, é muito bom dar satisfação aos sócios. Então, nem que você não queira, nem que você queira se auto-sabotar, você não consegue, porque você tem que dar satisfação. Então, eu reajo muito bem a isso. Não tenho dificuldade nenhuma e sou muito feliz agindo assim. E as pessoas não entendem esse dar satisfação, né? Eu acredito assim, a gente se dá a opção demais. E quando a gente fica só opção demais, acaba perdendo o trilho ali, né? E tem muita gente assim, mas é porque o Augusto, o Gui, o pastor, quem seja, o empresário que é bitolado. E uma vez eu fui, por curiosidade, ir atrás do significado de bitola. Eu entendi que bitola é o espaço que fica das linhas do trem. Isso. Uma pessoa bitolada é a que não sai do trilho. É aquela que permanece. Aí eu fui, por curiosidade, eu gosto desse negócio de etimologia. Eu fui pesquisar o significado da palavra equilíbrio. Para me entender, mas eu tenho que ter uma vida equilibrada. Né? Aquela coisa, eu preciso de uma vida equilibrada. E equilíbrio, etimologicamente, também significa se manter no foco. Se manter continuando. E às vezes as pessoas se dão muita opção, e por se dar muita opção, aí diz, cara, deixa de fazer o que tem que ser feito, deixa de fazer, cara, de dar essa satisfação, porque, cara, esse cara aqui é o que mais me cobra. Meu sócio é o que mais me cobra hoje, né? E a minha principal sócia, que é a minha esposa, é a que mais me cobra além do Gui. E tudo bem, eu quero isso mesmo, eu quero que você me dê feedback mesmo, eu quero que você me bote na parede mesmo. E da mesma parte eu, pô. Assim, a gente tava falando muito sobre isso, e eu vou aproveitar para fazer uma pergunta pro pastor. A gente tava falando um pouquinho antes de eu chegar que a maior parte das coisas, dos meus acertos, e eu não tenho nenhuma vergonha de assumir isso, o que eu venho colhendo hoje na minha vida de empresário, vem muito de uma orientação que o Augusto puxava minha orelha e falou assim, não, você tem que ir para esse lado. E aí eu animo, porque agora eu tô no caminho certo, aí eu não tô vendo uma coisa, ele puxava e falou assim, irmão, deixa eu te falar, isso aqui você também não pode fazer. Eu tenho que engolir o ego. Tá bom, então tem que consertar isso também. Tá bom, então vamos consertar. Aí eu tô consertando, tô no caminho certo, tô crescendo, pá, operação... Aí ele falou assim, irmão, isso aqui tu tá errado também. Eu falei, caramba, mas de novo. Mas... E aí eu veio com uma pergunta sobre isso. Eu queria perguntar pro senhor qual que são as... Não sei se já tiveram sociedades que não deram certo, eu acho que sim. Quais são as coisas e os padrões de sociedades que não dão certo na sua visão, que você, como mentor, como conselheiro, mas trazendo para sua vida pessoal, falei assim, cara, por exemplo, o ego é uma das coisas que eu acho que impede sociedades que até teriam potencial, sim, mas que hoje não dão mais certo. Não, assim, todas as sociedades que eu homologuei, todas deram certo. Todas. Como assim, homologuei? Sociedades que se tornaram reais. Porque é uma coisa quando você fala que fulano é seu sócio. Tá? Entendi. Porque tem muita. Tá? Tem muita. Eu acho que é uma das maiores. Todos que foram pro contrato social deram certo. Todos deram certo. Que é como deve ser. Hoje eu vejo muitos amigos começando sociedades de qualquer jeito. Os sonhos alinhados em sonhos. Porque na hora que a gente vai montar um negócio, tá todo mundo vibrando, todo mundo é amigo, todo mundo se abraça. Papel pra quê? Papel é tão importante. Definição de papéis. Acordo de sócio. Fundamental, muito importante, né? Então, assim, nunca tive problema. Já tive situações de possibilidades de sociedade que não evoluíram, né? Isso já aconteceu. Por algumas discordâncias no que diz respeito a aporte, por algumas discordâncias com relação a processo ou papéis e tal, que é muito importante que sejam, que isso fique claro antes da coisa acontecer, né? E assim, Deus é sempre muito fiel comigo nesse sentido. Eu nunca fui alguém levado pelo rompante emocional. As pessoas, elas são muito levadas pelas emoções. E são momentos muito, muito importantes na vida, são decisões muito importantes na vida. Você levar um sócio, eu digo o seguinte, uma sociedade é um casamento. É a mesma coisa. O que me faz estar casado até hoje, há 25 anos com minha esposa, foi uma aliança que eu fiz no altar um dia. E todas as vezes que eu vivo uma crise conjugal com ela, eu revisito o altar. Eu revisito as promessas que eu fiz no altar. E aquelas promessas que eu fiz no altar me levarão até onde eu quero chegar com ela, que é o último dia da minha vida. É a mesma situação. Na hora que eu faço uma sociedade com alguém, eu não estou fazendo sociedade, estou fazendo uma aliança. Eu me alianço a você. E essa aliança que nos fará chegar onde a gente quer chegar.
Você tem noção? Quando nós montamos a Mundo Pet, o meu sócio era um cara que não entendia de nada, assim, do segmento. Mas era um cara que conhecia muitas pessoas, o poder da conexão, que é algo valioso demais. Ele tinha os relacionamentos que nós precisávamos para dar vida ao sonho. O sonho que estava na minha mente e no meu coração. Tanto foi que nós conseguimos captar o investimento inicial de 13 milhões em algo que não existia. Eu apenas dizia para as pessoas o que eu sonhava e as pessoas acreditavam naquilo. Não foi um negócio que já estava acontecendo, não era uma DRE clara, resultados, não existia nada. Você sabe o que é você captar 13 milhões do nada? No PPT? É como se fosse um pré-seed ali. E esse cara, na hora que nós montamos a Mundo Pet, a operação acontecendo, ele ia fazer o quê? Nada. Nada. Eu poderia me colocar na posição do eu me mato de trabalhar, sou eu que me acabo, a responsabilidade toda é minha. E olha aí, recebe o mesmo prolabore que eu, ou eu posso estar sempre lembrando o dia do nosso casamento, em que eu sei que se não fosse ele, a porta não teria se aberto. É a gratidão. Gratidão é a memória do coração, cara. Eu vivo a celebração em tudo. Então, eu jamais, em nenhum momento, me permiti abrir o coração para qualquer tipo de ingratidão, sabe? Então, eu sempre olhava para ele, tanto que eu cheguei para ele e disse, eu falei, Alan, o nome dele é Alan Michel. Cheguei, Alan, macho, volta para São Paulo. Vai para lá, cara. Tá de boa. Seu prolabore todo mês tá de boa. Você fez o que ninguém faria. E eu toquei a operação. Tranquilo e feliz da vida, com um sócio que não fazia nada, mas na verdade fez tudo, né? Mas para isso é importante que a gente tenha uma comunicação muito eficiente, que a gente seja muito transparente, que desde o início as coisas fiquem claras, para que esse momento, para que isso não se rompa, né? Porque infelizmente os laços eles se rompem com muita facilidade, né? As pessoas amanhecem, vão dormir de um jeito, amanhecem de outro, né? E essa constância é que faz com que a gente construa algo eterno, né? Algo que vá, assim, algo durável. Eu acho que isso é tão forte, porque, por exemplo, a gente passou um final de semana fazendo... Não, a gente nem terminou o acordo de sócios, assim. A gente começou o acordo de sócios. E aí, como a gente está fazendo processo de holding, até para organização para M&A, tudo isso que o senhor sabe e conhece... Uhum. Cara, quando a gente vai... também, partnership, né? Tudo isso. E quando a gente vai revisitar, tem um cara que falou uma coisa muito importante pra gente. No dia que a gente tiver comunhão como sócios, e demonstra muito aquela carta do Thiago, carta de Thiago falando assim de transparência, de confissão, até de, cara, eu erro, os meus pecados são esses, isso aqui tá acontecendo. No dia que a gente tiver comunhão como sócios, genuíno, porque a gente tem muito, mas é cada vez mais alimentando isso, a gente vai desfrutar de negócios e de um ambiente de negócios que a gente nunca desfrutou antes. E eu queria muito perguntar isso aqui pro senhor. Hoje, como é que o senhor tem 8 sócios, né? Nas operações. Você tem agenda para relacionamento com sócios, agenda para aprofundar relacionamento? Como é que é isso? Olha, eu luto muito contra o meu ostracismo, tá? Estou falando uma coisa para você. Ostracismo. O que significa o que é uma ostra? Tá? Sim, entendi. Assim, eu estou falando para vocês uma coisa que eu nunca falei, acho que em podcast nenhum, inclusive. As pessoas me veem como pastor, uma pessoa que está sempre treinando, envolvido com muita gente, etc. Mas, na realidade, eu sou uma pessoa que luto muito contra o desejo de ficar só, tá? Eu gosto muito de ficar sozinho. Gosto demais, demais, demais. Caramba. Sabe? Eu acho que eu tenho tanto carinho por mim mesmo, sabe? Eu tenho tanto carinho por mim mesmo que eu fico sozinho e eu celebro muito esse momento de solidão, né? Porque é um tempo que eu tenho muito precioso com Deus, sabe? É um tempo que eu tenho muito eu e ele, sabe? Tem muita gente que passa horas e horas orando, né? Eu passo horas e horas em silêncio. Porque a palavra de Deus diz que antes da palavra vir à minha boca, ele já sabe. Então, vou falar para quê? Eu falo para gerar relacionamento com ele, mas ele sabe tudo que eu anseio. Eu fico em silêncio para ouvir a voz, sabe? Então, assim, nós vivemos um tempo em que as pessoas elas buscam se relacionar. E o relacionamento é muito importante.
E para mim, principalmente na posição que eu ocupo hoje, eu preciso me relacionar, eu preciso estar perto das pessoas. E eu amo as pessoas. Quando eu falo que eu gosto de ficar sozinho, não é que eu não gosto de gente. Eu amo gente. Eu entrei no segmento pet, não foi porque eu sou apaixonado por pets. Eu gosto demais de pets, mas eu amo gente. É a oportunidade de poder capacitar pessoas e fazer com que pessoas que entraram como serviços gerais se tornaram gerentes, né? Um plano de cargos e carreiras incrível que a gente criou. Então eu amo pessoas, eu gosto de estar com pessoas, mas eu gosto muito de estar sozinho também. Então, assim, eu sempre faço. Então, os meus sócios, respondendo o que você me perguntou, eu não sou uma pessoa, que concede intimidade. Eu sou muito reservado. Tá? As pessoas me veem brincando com a pastora Rosa, as pessoas nos veem na rede social com muita coisa e tal, mas eu sou muito reservado, extremamente reservado. Hoje, se eu te disser assim, pessoas que frequentam a minha casa, você colocar ali meus cunhados e meu bispo. É basicamente isso. Meus sócios são, não vou dizer que são meus irmãos, são meus amigos. São meus amigos, são pessoas que eu tenho um carinho muito grande, são pessoas que me respeitam muito também e que nós temos o mesmo propósito, né? Que é de fazer com que algo aconteça, de sermos realmente relevantes no mercado que nós estamos atuando e tal. Mas nem por isso a gente precisa estar abraçado toda hora, nem por isso a gente precisa estar convivendo todo final de semana. Não acho que seja errado, não acho. Mas esse não é o meu perfil. Sabe? Assim como eu falei, né? Assim como Jesus, né? Jesus escolheu seus 12 sócios, se é que a gente pode falar assim, mas dos 12 sócios que ele escolheu para chegar ali, para dar fim ao seu objetivo, haviam 3 que eram íntimos, né? E dos 3 só um deitava no peito. É mais ou menos isso. Eu tenho muitos sócios, mas íntimos são muito poucos. E que deita no peito? Então muito uma visão um pouco diferente. É maturidade. Eu vou entrar na seara aqui que eu quero conectar o que você acabou de falar com um pouco quando eu tive o primeiro contato próximo ao pastor, tá? Eu me batizei em 2018. Você já me conhecia? Já conhecia da igreja. Da igreja, né? Conhecia da igreja. Sim. E eu me batizei em 2018, quem me batizou foi você. Foi, eu me batizei. O pastor foi futuro. E mergulhou lá. O pastor não reconhece as ovelhas que não, mas muita gente. É muita gente. E... São mais de 14 mil pessoas. São mais de 14 mil pessoas. E eu sou uma dessas 14, né? E eu vou confessar algo, depois vou conectar as perguntas ali. Eu venho de berço católico, eu não entendia muito a importância do batismo, confesso. Eu fui entender real. Eu tive as aulas, né? Preparação ao batismo, conscientemente. Eu tinha entendido, racionalmente entendido, mas eu entendi o batismo na fila. Na fila, que eu comecei a chorar na fila do dia, mano. Pra subir na... Aquele momento é muito marcante. Na fila do dia ali. E vi minha esposa, que a gente se batizou junto, eu e minha esposa. Vi minha esposa chorando. E eu fui tomado para aquele mover ali de algo novo, de uma nova vida, de uma nova história. E só que eu tava em um momento muito difícil da minha vida e um momento com uma grande dúvida, né? Eu tava passando por uma crise financeira, iniciando uma maior crise financeira da minha vida naquele momento. 2019 foi o pior ano da minha vida. Então... Você batizou em 2018? Baixei um pouquinho antes, foi em 2018. Caramba. E aí, crise financeira pior foi em 2019 e eu tava me questionando muito sobre o que Deus queria pra mim. Né? O que Deus quer pra mim, cara? Aquele lance do propósito, o que eu vou fazer da vida, pra onde eu vou, o que eu tenho que fazer, como é que eu vou honrar, como é que eu vou prover minha casa, o que eu tenho que fazer, né? E eu confesso que pra mim era mais, confessando mesmo, era mais um ritual que eu tinha que cumprir, né? Do que algo realmente assim, entendi consciente, né? Mas na fila eu comecei a ser tomado pelo Espírito e aí entrei nas águas. O pastor me mergulha e quando volta, e isso eu nunca contei aberto, tá? Nunca contei aberto. Eu acho que Deus prepara os momentos. Conta assim, eu nunca tive falado pra quem tem intimidade. Quando você me mergulha e quando volta, você fala assim no meu ouvido: filho, Deus mandou te dizer que pra onde você for, você abre a sua boca. E ali eu tive a resposta. Amém. E lascou agora. Eita Deus. Agora ele fez comigo. Ali eu tive a resposta do que eu tinha que fazer da vida. Amém. Que é o que a gente está fazendo agora, dando treinamento. Hoje
Eu passei por um deserto muito grande, né? Passei por uma prova muito grande em 2019, 2020, perdi minha mãe pro câncer, tinha 50 anos só minha mãe. Pior momento da minha vida, mas ali eu tinha entendido. Ali nasceu a esperança. Entende? E você foi o responsável. Então, assim, foi o mensageiro, você responsável é Deus, mas o mensageiro pra mim foi muito importante naquele momento. Cravou, é um divisor de águas ali pra mim. E a gente passou por esse deserto e hoje a gente tem 50 colaboradores, né, lá na empresa. E que a gente fica muito feliz em dizer que às sextas-feiras acontece culto, né? Na manhã. E eu vi você falando já em alguns cultos, né? Sobre como fazer isso na empresa. Você comentou e teve palestra sua junto com o seu amigo Fred lá, que você estava comentando, na igreja que eu fui, né? Eu disse, cara, eu quero isso pra gente, mano. Como é que a gente faz? Como é que a gente faz? O que que eu posso fazer? Como é que a gente faz? Porque eu sei que nem todo mundo tem a mesma crença, não tem a mesma fé, mas eu quero que as pessoas que estejam aqui culturalmente entendam que a gente é temente e que a gente só administra, né? Amém. E essa semana, pastor, eu levei uma chamada de Deus, né? Eu digo que é uma chamada de Deus. A gente está crescendo muito rápido, graças a Deus, a gente tem trabalhado muito, a gente sabe que é muito mais pela graça. E eu lá na empresa a gente tem um combinado, né? A ambidestria. Eu olho pro futuro e o Gui olha pro presente, né? Ele fica na operação e eu fico mais, né? Lógico que eu ajo na operação e lógico que ele também opina pra caramba e traz as visões dele, a colaboração de futuro. E eu tinha muita decisão pra tomar. Eu tô com muita decisão pra ser tomada. Uhum. E aí veio um colaborador perguntou assim, Augusto, amanhã eu tenho um grupo de oração e eu tô perguntando se as pessoas querem dar algum motivo de oração, algum pedido de oração. Mas assim, cara, eu quero pedir pra Deus discernimento, porque eu tenho muita coisa pra decidir e eu sei que eu tenho muita responsabilidade com vocês e eu não quero decidir errado. E ele volta no outro dia e diz assim, Augusto, Deus foi muito claro comigo. Não sei se você vai acreditar, mas Deus foi muito claro comigo. Eu vi a frase. Deus foi muito claro comigo. Eu disse, cara, pode falar. Ele falou assim, ó, ele mandou dizer que se você investisse, ele deu ênfase, investisse estava em negrito. Se você investisse mais tempo na minha presença, você gastaria menos tempo tomando decisões. E gastaria, estava em ênfase também. Né? Estava em ênfase também, estava em negrito. Uhum. E a gente sabe da importância, mas eu queria trazer essa pergunta para cá, né? Para essa mesa, que eu acho que é o melhor momento para eu fazer esse tipo de pergunta. Qual que é a relação? Como é que você consegue conciliar isso, sabe? Assim, eu quero, né? A gente tem esse desejo a gente se sente corresponsável pelas ovelhas que estão com a gente lá, né? Sim. E eu vi que você fez muito isso, muito bem na Mundo Pet. Sim. Lógico que a gente não pode forçar ninguém, mas eu queria entender como foi que você fez isso, levar a nossa crença para as pessoas que estão ao nosso redor, que estão ali, trazer esse ambiente, trazer essa cultura, trazer assim, cara, foi por ele, é para ele, nós estamos aqui só para fazer realmente servir o ID e é isso. Uhum. E eu queria entender esse seu lado, porque é um desejo que a gente tem no nosso coração, a gente se sente corresponsável por isso. Só que às vezes, infelizmente, eu tenho que levar essas puxadas de orelha e dizer assim, invista mais tempo comigo, filho. Né? Primeira coisa, Jesus ele veio a esse mundo para amar de forma incondicional. Ele não veio para fundar religião. Jesus não veio fundar religião. A religião ela foi criada para ligar o homem a Deus e ela só serviu para separar homens de homens, né? Então quando você fala, como é que eu vou falar se eu tenho funcionários que têm crenças diferentes, né? Eu não vou falar das minhas crenças. As minhas crenças são minhas crenças. As minhas crenças são as minhas verdades. E verdade é aquilo que eu decido acreditar. Eu não posso impor ninguém as minhas crenças e verdades. Se eu perguntar para você, você acredita na teoria do criacionismo ou do evolucionismo? Aí você me diz, eu acredito em Adão e Eva. Você consegue provar? Não. Mas você acredita. Você acredita e você decidiu acreditar e essa é a sua verdade. Tem gente que vai decidir que não, que veio aí do macaco. Eu prefiro ter pai e mãe, um homem e uma mulher. É crença, é escolha. Cada um tem a sua. Mas não cabe a mim convencer ninguém das suas próprias verdades. Então, dentro da minha empresa, se eu vou falar de Jesus Cristo, eu vou falar de Jesus.
Vou falar do amor desse cara que veio, habitou em nosso meio, que até hoje transforma multidões, que até hoje cura enfermos, que até hoje restaura casamentos, que até hoje transforma vidas. Um Deus que fala, um Deus que se faz vivo. Não vou falar de religião. Falar de religião para quê? Então, desde o início, na Mundo Pet, em todo lugar, as pessoas às vezes falam, para você é empresário e tal, você tem que segurar, você não pode falar muito de Jesus e tal. Eu digo, é impossível, é meu lifestyle, é quem eu sou. Ele habita em mim. Ele é a minha maior inspiração. Sensacional. Então, isso nunca aconteceu. Mas vamos lá, depois você corta o negócio aí. Então, o que acontece? Ele é minha maior inspiração. Então, como ele transformou a minha vida, como ele mudou a minha história, como ele me apresentou a uma paz que excede toda a compreensão. Porque eu sei que pode parecer meio utópico ou até mesmo infantil para algumas pessoas, mas quando você me pergunta como é que você consegue administrar tantas áreas, é porque eu fui apresentado a uma paz que excede todo entendimento. Porque paz genuína não é estar numa varanda deitado numa rede. Paz genuína é conseguir ter tranquilidade em meio ao caos. Isso é paz. Então, dentro da empresa, eu tento levar essa paz, eu tento levar esses ensinamentos de Jesus Cristo. Todos os meus módulos de treinamento, seja no Mundo Pet como na própria FX também, são todos módulos baseados em narrações bíblicas. As pessoas não sabem. Quando eu acabo o treinamento, eu digo para eles, bem, gente, vocês acabaram de ouvir um treinamento que está em tal livro. Né? Se eu for falar sobre cultura de honra, por exemplo, que é algo muito sólido e muito vivo dentro de uma empresa que cresce, que é o celebrar o crescimento, celebrar as promoções, entender os tempos e os momentos, eu me utilizo de Davi. Davi é a maior prova de cultura de honra diante de toda a perseguição de Saul. Se eu vou trabalhar as situações que ocorrem dentro de todo e qualquer colaborador dentro de uma empresa, em função das expectativas que ele gera em cima de uma empresa, e que a gente sabe que quanto maiores as minhas expectativas, maiores as chances de frustrações, de decepções, de sentimentos de esquecimento, sentimentos de injustiça, porque são todos decorrentes de expectativas que são geradas. Todo colaborador, quando entra na empresa, ele está cheio de expectativas. Sim. E eu tenho uma narrativa completa sobre isso na história de José do Egito. Então, assim, tudo. Se eu pegar a situação de empresários hoje, nós temos empresários hoje que estão passando momentos difíceis, como você um dia passou, você acabou de narrar e tudo mais. E quanto mais eu me prendo à circunstância que eu estou vivendo, mais cego eu me torno diante das oportunidades que aparecem diante de mim, porque as oportunidades elas não passam. As pessoas falam assim, as oportunidades passam, não é isso? Eu costumo dizer que elas não passam, alguém pega. Alguém vai pegar. Enquanto eu entender essa realidade de que as oportunidades passam, eu me acomodo, porque passou, daqui a pouco vem outra. Mas quando eu entendo que alguém vai pegar, eu digo assim, ei, bicho, acorda, porque pode ser teu. Tem coisa pior do que você olhar algo que você sabe que podia estar na sua mão e que você olha e fala, pô, fulano pegou, podia ter sido eu. Né? Então, assim, esse domínio da circunstância que muitas vezes o empresário vive, em que ele olha para um lado, olha para o outro, não vê saída. Olha para fluxo de caixa, tá daquele jeito, vai buscar aí, busca empréstimo em banco, aí vira bola de neve, daqui a pouco perde o crédito em banco, aí vai para agiota, que a gente sabe que é uma realidade de muito empresário hoje, vai se perdendo cada dia mais. Ele está cego diante de situações que podem acontecer. Eu levo lá para o barco. Jesus, quando ele manda que os discípulos atravessem para o outro lado, você tem lá seus discípulos dentro do barco. Jesus diz, passem para o outro lado. Ele já disse, vocês vão passar para o outro lado. Ele só não falou que ia ser fácil. Só não disse que ia ser fácil. As pessoas acham que vai ser fácil. Não vai ser fácil, vai ser difícil. Sucesso, amigo, dói. As pessoas só veem o show, ninguém enxerga o ensaio. O ensaio é onde está a pancada. Naquele barco, a tempestade começa, o que é que os caras fazem? Entram em pânico. Tá todo mundo ali no fundão do barco, gritando, temendo, morrendo de medo. E quando a gente está preso nessa relação, circunstância, momento, eu não consigo enxergar a oportunidade como oportunidade, porque eu coloco em dúvida tudo. Porque eu estou tão cheio de decepções, eu estou tão repleto de frustrações como empregado ou como funcionário, seja o que for, que essas frustrações me tornam uma pessoa extremamente crítica.
Então a oportunidade ela vem andando sobre as águas na minha direção. Eu acho que é um fantasma. Mas tem um cara que olha e diz assim... Tem um cara que não fica lá no fundão. Tem um cara que, independente da circunstância, ele vai para pro do barco. E esse cara consegue enxergar a oportunidade. Foi o único cara, para quem crê, obviamente, que andou sobre as águas. Por mais que tenha sido só um passinho, 2 passinhos. Né? Então, assim, só vive grandes oportunidades quem está atento a elas, independente da circunstância. Eu queria... Sensacional, sensacional. Já pode... Eu vou fazer uma pergunta aqui que eu geralmente não faço, mas eu sei que Deus espera de nós muitas coisas, né? Mas olhando a perspectiva, por exemplo, dos puritanos nos Estados Unidos, dos avivamentos, por exemplo, no País de Gales, enfim, eu queria fazer uma pergunta, não precisa se ater a uma sistemática, mas assim, o que o senhor acha que Deus espera dos empresários cristãos no Brasil? O que eu acho que Deus espera dos empresários cristãos... Poxa, cara... você falou sobre entender o seu propósito. Né? Eu acho que essa talvez seja a pergunta que mais me fazem. Como é que eu consigo descobrir o meu propósito? Qual o meu propósito? Eu vou colocar o que eu acredito aqui. Tá? Longe de mim de ser dono de verdade aqui. Jesus ele nos dá a grande comissão. Ir de pregar o evangelho a toda criatura. Essa é a grande comissão. Ir de pregar o evangelho a toda criatura. Quando Jesus ele fala para pregar o evangelho a toda criatura, não há nada mais transformador do que o evangelho. Se eu prego transformação, se eu exponho as pessoas à transformação, essas pessoas elas são transformadas. E elas são tão transformadas que eu me batizo em 2018. Deus fala comigo. 2019 veio um deserto gigantesco e hoje eu estou aqui olhando para trás e entendendo que ele sempre esteve no controle de todas as coisas. Esse é o detalhe. Eu entendo que o que o Senhor espera de todos nós, empresários cristãos, é que nós sejamos como Daniel. Daniel foi um cara que serviu a 4 dinastias ou 4 impérios, seja, né? Dario, Xerxes, Nabucodonosor. Ele foi um homem que serviu a 4 líderes de impérios distintos. As pessoas acham que um morreu, o filho assumiu. Não, aqui são 4 impérios distintos, 4 períodos de conquista distintos. Daniel, ele serve a um. E a primeira coisa que é dita sobre Daniel é: eis um homem com espírito excelente. Ele cai, Daniel cai junto, o império acabou, assume outro. Alguém chega e diz: há em teu reino um homem com espírito excelente. A minha pergunta sempre para todo empresário cristão que vem conversar comigo nas minhas mentorias, nas minhas caminhadas, eu sempre pergunto para eles: não me importa o que você pensa a seu respeito. Eu queria saber o que falam a seu respeito. É como eu sou visto. De que forma eu sou visto? Tá? Jesus, que foi Jesus, olhou num determinado momento, olhou para os seus discípulos e disse: o que estão falando de mim? Depois ele olha para os seus discípulos e diz: e vocês? Que dizem que eu sou? Que dizem que eu sou? Depois ele olha para Pedro e diz: e tu, Pedro? Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus, que foi Jesus, se preocupava em entender a mensagem que ele estava passando. Porque o problema não é o que eu digo, é o que as pessoas entendem. Será que eu estou conseguindo me comunicar? Será que eu verdadeiramente tenho espelhado essa excelência que eu busco no caráter de Cristo? Então eu acredito muito nisso, sabe? Eu acho que nós, empresários cristãos, temos por obrigação a excelência. Que provocação, cara. Que provocação. Eu tô aqui. Eu disse que ia tomar decisão, já tomei algumas, tá? Já digo assim, pra mim... Eu tomei uma já. Né, eu já tomei 2 decisões, mas um pouco mais fortes. Eu quero pegar esse gancho agora da excelência, de ter essa responsabilidade, de assumir a responsabilidade. Eu vou dar um passo atrás para aprofundar agora um pouco do assunto mundo pet, né? Na verdade, sim, todos os negócios, você falou todos os negócios, mas eu vejo que essa mentalidade ou essa filosofia ou esse lifestyle que o pastor tem, ele reverbera nos negócios, né? E eu falei da Mundo Pet porque era o que eu tinha mais tangível ali para mim, que eu vi você falando algumas vezes. E é desde os mínimos detalhes até os detalhes mais complexos do negócio. E aí eu vou dar um exemplo, eu não lembro o nome especificamente, mas eu sei que lá na Mundo Pet, o vendedor não era chamado de vendedor.
Acho que era Encantador. Uma coisa Eram assim. os nossos encantadores. Encantadores. Então existe uma cultura de excelência que reverbera desde a faxineira, o plano de carreira, até realmente ali para os C-levels ali da operação. E a minha pergunta, pastor, é o seguinte: como eu queria que, se possível, se você conseguir tangibilizar, que ações foram feitas para que... o que ações devem ser feitas, ou que olhares que o empresário que quer implantar isso na empresa dele, o que ele tem que olhar para ter de fato uma cultura de excelência? Uma cultura que olha para os detalhes, mas também que se importa com a gestão, a governança da empresa. Como que eu tenho essa cultura de excelência? Aqui nós temos alguns desafios. Uma coisa é quando você vai implantar uma nova operação, em que você vai contratar um time todo novo. Eu sempre optei muito por neófitos, eu sempre busquei muito pessoas sem experiência. Essa era uma das nossas finalidades, um dos nossos cunhos sociais, inclusive, era a oportunidade de primeiro emprego, né? A universidade, logo cedo, na primeira loja, eu já criei logo uma escola, né, de aperfeiçoamento, né, tanto de liderança como também na parte de mão de obra especializada, porque eu sabia que nós iríamos crescer e nós precisaríamos de pessoas, e nada como você produzir essas pessoas dentro de casa, pessoas que já estão aculturadas, né, que já compraram a ideia. Mas se eu vou criar uma nova empresa, eu tenho a oportunidade de definir claramente, primeira coisa, sonho grande, missão e valores, né? Onde é que nós queremos chegar? Onde é que a empresa quer chegar? Eu canso de chegar em empresas e perguntar para colaboradores, né, qual é o sonho grande aqui da empresa? Qual a visão? Os caras, às vezes, não sabem responder. Você tem um time que não sabe para onde está indo, né? O time tem que saber o destino, para onde se espera daquela empresa. Sim. Segundo ponto, minha missão. De que forma, né? Quais são as ações que serão empreendidas para que nós consigamos chegar onde nós desejamos chegar? E terceiro ponto, os pilares de valores que vão nortear essa forma de ação. A partir desse momento que eu tenho valores, missão e sonho grande, a partir desse momento a minha cultura surge. Né? Essa cultura ela vai nascer a partir desse pilar. Não adianta eu criar uma cultura se eu não tenho a base, se eu não tenho o alicerce, né, desse desenvolvimento. E aí a gente parte para o pilar da comunicação. Né? Qual é o tipo de comunicação que nós queremos empreender? É uma comunicação com muitas respostas e com muitas explicações? É uma comunicação com resultados imediatos e rápidos? A gente tem que definir isso muito claro. Qual a comunicação que nós iremos empreender dentro da empresa? Por exemplo, McDonald's. McDonald's eu digo, o chão está sujo. E a pessoa responde, ok, obrigado. Ninguém vai dizer, eu acabei de limpar. Mas é porque fulano passou aqui agora e derramou. Não, ok, obrigado. Vamos resolver. É de imediato. McDonald's foi a minha grande escola de processos e padrões. Não vou negar. Se as pessoas me perguntarem de onde eu tirei tantos insights, foi McDonald's. McDonald's foi a minha escola. Né? E aí, a partir desse momento, você, acima de tudo, o que é que consolida uma cultura dentro de uma empresa? Rituais. Rituais. Muitos rituais. E treinamentos constantes. Porque é no treinamento que nós conseguimos alinhar expectativas, é no treinamento que nós conseguimos alinhar comunicação, como eu já disse, é no treinamento que nós conseguimos alinhar processos, é no treinamento que nós conseguimos comunicar todos os anseios e desejos, é no treinamento que nós conseguimos reduzir ou minorar ruídos. Tem-se que treinar. A cultura do treinamento é base para uma cultura viva e eficiente. E a partir daí, como eu já disse, rituais. Que tipo de ritual, pastor? Eu digo a você, a igreja é um lugar perfeito para grandes insights. Sim. Porque culturalmente ela preenche os pré-requisitos. Ela Sim. é maravilhosa. Se tem uma coisa, se você chegar na igreja católica, você olhar para a cultura da igreja, é o que consolida a igreja até hoje. Se você olhar para a igreja evangélica, a Santa Ceia ali no primeiro, é o que consolida a igreja. O formato, até o linguajar. Se você pega uma pessoa não crente para ela visitar uma igreja pentecostal, por exemplo, se ela colocar 2 crentes para conversar, não vai entender nada do que está sendo falado. Coisa alguma. Né? Por quê? Porque existe, é algo entranhado, é algo muito poderoso, a cultura é muito viva. Por isso que, por exemplo, na Mundo Pet, uma marca que era muito clara, que era muito viva, o famoso bem-vindo ao Mundo Pet. Bem-vindo ao Mundo Pet. Pô, toda empresa, quando recepciona alguém, dá bem-vindo a alguém. Não é? Por que o bem-vindo da Mundo Pet foi tão diferente? Por que ele revolucionou tantas outras marcas, São Paulo, tudo mais? As pessoas me ligavam e falavam, gente, por causa de vocês, até o atendimento aqui mudou, a concorrência, por exemplo. Mas a concorrência nunca conseguiu fazer o que a gente fazia, porque nunca entenderam onde é que estava o mistério. Algo muito simples.
Quando eu fui montar a história do bem-vindo, eu falei, o bem-vindo não vai ser dado apenas na entrada, o bem-vindo vai ser dado por todo colaborador que um cliente tiver contato. Cara. Fazia parte da nossa cultura, todo cliente tem que receber pelo menos 7 bem-vindos ao Mundo Pet. E melhor ainda, se o cliente olhar para você e falar, já sei, bem-vindo ao Mundo Pet, né? Funcionou. É isso. Então, são coisas que pela repetição vão deixando a marca. Eu sou apaixonado por a cultura, sabe? E às vezes os empresários não conseguem assimilar a importância dela. A cultura é ela que engaja. A cultura, se ela engaja, ela gera melhores resultados. Se ela engaja, eu diminuo turnover. Se eu diminuo turnover, eu reduzo o absenteísmo. Eu reduzo o presenteísmo. Se eu tenho um time engajado, eu conquisto o que eu mais preciso como empresário, que é resultado. Né? Dá trabalho? Dá trabalho. Dá muito trabalho. Principalmente quando vem o segundo ponto. É quando a empresa já está rodando. É Né? mais complexo. A empresa já está rodando e aí me solicitam que eu vá fazer a implantação de cultura. Eu digo, ninguém implanta cultura. Ninguém implanta cultura onde já existe. Se corrige cultura. É diferente. São duas coisas completamente diferentes. E aí você fazer uma correção cultural nada mais é do que você entrar com uma nova cultura. E aí você entrar com uma nova cultura numa cultura existente, você vai ter algo bastante delicado, que é o conflito cultural, que é o choque cultural. Né? E como é que isso deve ser feito? O time que vai receber essa nova introdução, essa introdução de novos comportamentos, esse time tem que ser preparado para isso. Isso só acontece em empresas com cultura extremamente humana. Né? Eu preparo o time para que eles entendam que as mudanças culturais que serão feitas, entenda o que é cultura, é um conjunto de comportamentos. Né? Então, na hora que eu vou fazer a mudança, eu tenho que deixar claro para as pessoas, nós estaremos mudando esse processo, nós estaremos iniciando essa nova forma. Por quê? Porque vai ser bom para vocês vão trabalhar menos, o resultado vai ser melhor. Eu justifico a mudança. É um empresário que de repente tem um controle de estoque totalmente equivocado, está na base do romaneio e agora resolveu colocar um WMS. Aí ele vai, coloca as antenas, prepara, investe uma grana danada, simplesmente fala, a partir de amanhã o WMS está começando. Ou então, bora treinar todo mundo. O que foi? Não, vou colocar um sistema pra gente, ok, na marra, é desse jeito, tem que aceitar. Não vai rodar. Não vai rodar. E se rodar, você vai perder muita gente boa. Tá? A gente tem que preparar as pessoas para o que vai ser implantado. WMS é bom? É espetacular, é maravilhoso. Mas as pessoas têm que ser preparadas para isso, elas têm que entender o porquê que está sendo naquele momento colocado. Tem até uma história muito conhecida nas nossas imersões lá da FX, que eu conto o caso de um cidadão que me chamou para fazer uma correção cultural na empresa dele. Quando eu cheguei, que eu entrei, ele tinha vários segmentos, tanto varejo, indústria e distribuição. E quando eu entrei lá, eu me deparo com as antenas do WMS. Eu olhei e falei, bacana, você tem WMS? Ele falou, não, eu estou implantando. Eu falei, peraí, deixa eu entender, tu tá me chamando para fazer a implantação cultural, já tá implantando WMS? Ele falou, eu falei, não vai dar certo. Não funciona, amigo. Não funciona. Ele falou, claro que funciona, rapaz. Enquanto eu estou implantando, você faz. Eu falei, não funciona. As pessoas não vão abraçar. Vamos fazer o seguinte, se funcionar, eu faço a implantação para você sem ele cobrar nada. Se não funcionar, você me paga em dobro o que eu estou te cobrando. Pode ser, tá fechado, ótimo. Passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, ele sumiu do mapa. Me encontrei com ele num evento, e nesse evento a gente lá conversa. Aí eu vi de longe, e a melhor coisa, tá com a esposa. Quando tá com a esposa, é bom demais. Né? Tá com a esposa, meu amigo, a esposa olhou pra mim de longe, como que ele diz assim, vem, fala com ele. E a esposa tava no negócio? A esposa tava lá, a esposa é sócia dele. Não, então aí ela já tava chamando. A esposa é sócia dele. Não, ela tava doida mesmo pra lavar a roupa ali escancaradamente na frente de todo mundo. Aí eu olhei e falei, vou lá. Cheguei lá e falei, ô fulano, tudo bem? Rapaz, cadê você, rapaz? Eu doido pra fazer a sua implantação de graça. Deu certo? Aí, não. Aí a esposa, fale por que não deu certo. A esposa é bom demais, cara, é muito bom. Fala por que não deu certo. Aí eu falei, não, eu posso falar por que não deu certo. Aí ela falou, e você sabe? Eu digo, eu posso falar por que não deu certo? Diga, eu falei, porque ele não deixou. Foi ele que não deixou dar certo. Aí ela, vixe, como é que você sabe? Então você já sabia. Eu digo, não. Porque infelizmente é muito comum, muitos empresários querem
mudança cultural, correção cultural, introdução de novas culturas, mas eles não querem mudar. Eles esquecem que a mudança vem de cima para baixo, não é de baixo para cima. Top down. O time vai fazer o que a liderança está fazendo. Se não comprar a ideia, não funciona. E com certeza você não comprou. Não funcionou. Mas eu quero só para entender. Por que não deu certo? Onde foi o impedimento? A gente gosta de ouvir, né? Para poder compartilhar o case. E aí... E ele chegou, aí a esposa foi contar. Eu vou contar então, depois eu conto. Você sabe que ele gosta de atender as pessoas, ele fica no balcão, ele é uma pessoa que gosta de se envolver com as pessoas. Chegou um cliente lá para comprar um produto e ele olhou no balcão e o produto não estava lá. Faltou o produto estava zerado. O que foi que ele fez? Ô, fulano, vai lá na distribuidora, pega 3 unidades e bota aqui porque tá zerado. Aí o funcionário chegou e disse, não, eu não posso, doutor fulano. O produto não deu entrada ainda. O produto não existe no sistema. Que conversa é essa? Quem manda aqui é o cliente. O cliente tem que sair daqui satisfeito. Traga que eu dou meu jeito. E outra coisa, se esse negócio for para atrapalhar, vamos cancelar logo esse negócio. E o pior foi que ele olhou para mim e disse assim, e eu tô errado? O cliente não tem razão sempre, não? O pior é isso. É se agarrar ainda na razão. Eu falei, o seu problema, amigo, é porque você tinha, dentro da sua cultura, algo extremamente nocivo. Você tinha a cultura da ruptura. Vocês se acostumaram com a falta de produtos, por quê? Porque vocês tinham um jeitinho. Faltou? Pega na distribuidora. Existe um processo. Faltou? É um processo. O processo é errado, mas é um processo. Completamente equivocado. Mas... é tanto processo que se tornou usual. Faltou, pega na distribuidora, traz. Faltou, pega na distribuidora e vai. Entendeu? E eles olhavam para a prateleira vazia e aquilo não os incomodava mais. Por quê? Porque dava-se jeito. É a cultura da ruptura. É onde a gente tem que entrar e corrigir. Se você tivesse alinhado todo o seu estoque, você tem um WMS, você tinha uma margem de segurança, você acaba com a ruptura, você não tem mais esse problema. Então, assim, esse... com certeza é um grande desafio essa mentalidade do empresário de modo geral. Eu vou fazer até uma observação e uma pergunta, tá? E para extrair o máximo aqui do pastor. Quando a gente fala de implementação de cultura, e a gente tem essas mesmas dificuldades, né? A gente trabalha com um tipo de público bem parecido. Sempre a gente fala assim, cara, a cultura ela vai no final do dia, ela vai compensar, né? Mas deixa eu trazer uma coisa mais prática, que talvez seja uma dúvida de algumas pessoas. A gente está arrumando nosso negócio, óbvio, para M&A, e isso é um processo que a gente vem pedindo conselho para todo mundo. Eu queria fazer 2 perguntas. Primeiro, o que os investidores falavam da cultura do mundo pet? Essa é a primeira pergunta. Assim, conversas informais, sentando na mesa e falando assim, putz, isso aqui é incrível. E o quanto isso... mexeu no valuation do negócio. Assim, isso é palpável para chegar no final do dia e falar assim, investir nisso, aquele tanto trabalho que deu culturalmente, de revisar rituais, porque, cara, por exemplo, quando eu bato uma venda, todas as vezes agora a gente tá cantando a mesma música, né? O melhor time do Nordeste. Cara, é ritual, rotina. Inclusive... você tava preocupado hoje, porque hoje é dia de weekly lá. Hoje é dia da minha rotina. E aí eles, mano, não sei como é que eu vou fazer. Aí tava ligando pra o Red lá tocar o weekly, não ele tocar o weekly. A conta chega... Assim, ó, eu imagino assim, ó, o empresário agora que tá nos escutando, falando assim, cara, dá muito trabalho esse negócio, tudo isso. Mas você vem do futuro e fala pra gente, fala assim, irmão, o valuation vai aumentar. Assim, um negócio mais prático. Como é que é esse negócio? Aumenta nada. Bom demais. Aumenta nada. Vai te Muito dar... bom. Vai te dar... que fique muito claro, assim. Uma cultura eficiente, uma cultura consolidada, ela vai te gerar um selo GPTW. Certo? Ela vai te gerar. No meu caso, por exemplo, uma empresa de varejo, para ela alcançar o selo, é quase impossível. Uma empresa de tecnologia, um escritório de advocacia e tal, não tem mistério. Mas uma empresa de varejo,
onde é meta, onde o negócio é faca na caveira, onde a pegada é muito forte, é difícil. Porque se você fizer pesquisas de clima aí, em muitas empresas de varejo, você vai ver que a coisa não é muito boa, né? Eu sempre tive uma doença com relação à pesquisa de clima. Sempre fui um doente com relação a isso. Sempre fui. Eu tinha uma fixação com relação a isso. Meus colaboradores tinham que celebrar muito o fato de trabalharem conosco, né? A marca, ela tinha que trazer algo bom, algo agradável, né? Uma âncora positiva, né? O nosso papel. Então, uma cultura eficiente, ela vai me gerar um selo GPTW, que na hora que o meu investidor olhar e falar, poxa, esses caras fazem um trabalho bacana. Uma cultura eficiente vai fazer com que eu tenha uma redução de passivo trabalhista quase a zero. Quase a zero. Se eu tivesse uma cultura nociva, uma cultura abusiva, amigo, Muita causa. o investidor vai olhar para o teu negócio, a primeira coisa que ele vai pedir, puxa para mim aí o teu nível de passivo. Do dia ali. Primeira coisa, deixa eu ver como é que tá a tua situação aqui, tá? Uma cultura eficiente, com certeza ela vai influenciar no teu resultado. Muito da tua margem EBITDA hoje é decorrente da eficiência cultural. O problema da cultura está onde? É porque ela não é mensurável. Né? A cultura, eu não consigo olhar, por exemplo, essa dúvida que você tem, até que ponto esse esforço em produzir uma cultura, em alimentar essa cultura, em trabalhar os rituais, até que ponto isso vai agregar valor e tal. Você não tem como mensurar. Ela não é a linha da DRE, né? Ela não está na linha da DRE. Inclusive, eu até incluí na minha linha da DRE quando eu coloquei a meta de talentos. Como assim? Tá? Dentro das metas anuais, as metas orçamentárias de modo geral e tal, eu olhei e falei, preciso de alguma coisa nesse sentido, né? Eu preciso, claro, a gente coloca meta de NPS, a gente coloca todas as situações, mas eu falei, poxa, eu preciso de uma meta de talentos. Eu preciso que toda a minha liderança, por quem é que mais perde bons funcionários? São os líderes, né? Grande causa de perda de grandes talentos dentro de uma empresa é a liderança, a gente sabe disso. Bom, sim. Tá? Então, assim, como é que eu faço para chegar e, de alguma forma, induzir esse líder a ser cada vez mais responsável com os talentos que ele tem dentro de casa? Porque as pessoas não entendem, mas a perda de um talento é um prejuízo muito grande para a empresa. É difícil achar talentos hoje. Tá? Muito difícil. Gente desempregada tem muita. Tem muita. Mas um talento desempregado não é das situações mais comuns. Um talento, normalmente, ou ele está trabalhando, ou daqui a pouco alguém está tirando ele da tua empresa, né? Ou ele vai empreender, né? Mas um talento, você perder um talento, e principalmente você perder um talento por causa de uma liderança sua, né? Então, o que foi que nós estabelecemos na época? Cada liderança tinha que nos indicar pelo menos 3 a 5 talentos que ele tinha dentro da operação. E ele tinha como meta chegar até o final do ano com todos eles. Não poderia perder nenhum desses talentos. Isso mudou radicalmente. Não a perda, porque a gente tinha um índice a nossa rotatividade era muito baixa, o nosso turnover era muito baixo, a cultura era muito bonita. Mas isso fez com que, além da preservação ser maior, pelo fato dessa atenção maior gerencial com esses talentos foram muito mais impulsionados ao crescimento. Massa. Sabe? Você traz a responsabilidade de mentor. O líder, ele também se torna um mentor, porque nós passamos a olhar aqueles que replicam melhor os seus conhecimentos. Você colocar para fora tudo que você aprendeu, todos nós temos um reservatório de conhecimento muito profundo. Cabe a mim entregar ou não. E se eu for entregar, será que eu consigo entregar bem para que a pessoa aprenda, para que ela entenda? É o método do eu preciso ser um treinador de pessoas que se tornem melhores do que eu. Sempre melhores do que eu. Eu corro o risco de perder o emprego. Será? Qual a empresa que não quer um cara desse? Que tem a capacidade de treinar pessoas melhores do que ele. Ele não é um talento, ele é um super talento. Né? E aí você conseguir trabalhar a mentalidade do time, trabalhar a mentalidade da liderança para que ela se liberte dessa crença limitante de que pode perder o emprego porque vai encontrar alguém, porque vai treinar alguém que vai se tornar melhor do que ele. Quando você vira a chave desse cara, aí é produção de talentos e mais talentos, e você sai daquela luta eterna de estar buscando no mercado pessoas que você tem dentro de casa. Forte pra caramba. E às vezes as pessoas não entendem as fases do negócio, né?
Porque fase dos negócios exige nível de liderança diferente. E às vezes, ó, olha só, e eu vou falar de um erro que eu já cometi algumas vezes. Às vezes, o que acontece? O negócio passou de fase, cresceu numa velocidade acima das pessoas, porque as pessoas não são escaláveis, né? Pelo menos na minha concepção, posso estar errado. As pessoas não escalam conhecimento do dia para a noite, elas não são escaláveis. E às vezes o que o empresário, né? Ainda bem que eu percebi rápido, né? Às vezes o empresário, a gente gestor, mas a gente percebe isso nas operações que a gente cuida, ele fala assim, não, cara, tem que demitir. O cara tá dando mais conta. Meu irmão, esse cara continua sendo bom. Ele só não acompanhou o ritmo. Coloca ele em outra área. Faz outra coisa com esse cara, irmão. Contribui com a vida dele de outra forma. Movimenta, mexe as peças. Eu acho que assim, o gestor ele é um cara que aloca recursos. E o maior recurso de uma empresa são as pessoas. Ele aloca recurso financeiro, ele fica lá mudando DRE, mudando investimento, fazendo planejamento lá, cara, né, orçamentário, tributário e tal. Mas o principal recurso de uma empresa é pessoas. E às vezes o cara quer se desfazer de uma pessoa porque a empresa escalou, ela tá precisando de outro nível, outra fase. No podcast anterior a gente tava falando dos 3 tipos de gestores ali. A gente tava falando do piloto de caça, que é o cara que tá sozinho, velocidade máxima, geralmente no MVP do negócio, começo do negócio, o cara tá na velocidade absurda e ele vai enfrentar algumas coisas e o tombo, se ele sofrer o tombo é muito pior, né? Mas ele tá só, velocidade, cara, sozinho. Depois ele vai pro piloto de avião comercial, né? Ele precisa agora delegar algumas coisas, tem pessoas com outras funções, ele lidera, ele ainda tá na visão, ele ainda dá o caminho, ele ainda tá dirigindo, ele ainda tá ali, mas ele tem outros liderados que precisam, né, dessa visão dele e tal. E tem a última fase que é o piloto de drone, né? Que agora ele lidera em terceira pessoa, de cima, macro, ele tá no controle, mas quem bota ali não é ele mais, ele não bota mais a mão. E às vezes a gente não entende a fase do negócio. Né? E o cara, não, eu vou demitir. Esse cara não funciona mais. Não, o cara agora, o NPS dele aqui, ele tá falando até mal da empresa agora. Mas às vezes tá faltando ouvir o cara, irmão. Tá faltando ouvir a pessoa, tá faltando ele ir lá e se importar verdadeiramente. Eu até falo, né, no último treinamento, não sei se a Priscila que tá aqui faz parte do time, não sei se ela vai lembrar. No último treinamento que eu dei, eu disse, cara, eu vou falar o meu conceito de empatia, o meu, tá? Porque existe conceito de empatia que você vai encontrar no dicionário e o conceito que eu aprendi apanhando. Tá? Empatia, a galera fala o quê? É se colocar no lugar do outro. Eu disse, cara, aí é 50% da empatia. É se colocar no lugar do outro, no momento de vida e na situação do outro. Porque, cara, se eu só me coloco no lugar do outro, eu dei um exemplo de um dos nossos, que a gente chama de investidor, né? A gente não chama de colaborador. Dos nossos investidores lá, que é o Júlio, né? Que amo de coração. Julião lá, cap comercial. E eu disse assim, cara, o Júlio é um carioca que chegou aqui falando palavrão pra caramba, né? E o Gui fica todo se coçando no palavrão, né? Mais do que eu. Coisa de FDP. Né? Coisa de FDP. De pastor. Fala palavrão, já fica assim. Aí, tipo, ele foi se adequando, só que o Júlio passou por um momento de estresse dentro da operação. Por quê? Ele, né, mais ríspido e tal. É um cara que é do Rio de Janeiro, não tem família aqui, não tem esposa, não tem amigos. É um cara que a gente dá carão pra trabalhar menos. Mano, vamos pra praia. Irmão, vem aqui em casa, vai tomar banho de piscina, faz alguma coisa. E o homem não, mano, eu tô focado aqui, os irmãos tem que trabalhar menos, calma. Entende? E ele meio estressado. E aí chegou outro investidor e falou disso pra gente, assim, irmão, tu já se colocou no canto dele? Já, Augusto, mano. O cara tem tudo na mão, já é líder, ganha bem, é solteiro, não tem dívida, o cara tá bem, monta um apartamento sozinho, tal, tem comissão, o time dele respeita ele, o cara tá bem. Irmão, agora se coloca na situação dele, na vida dele agora. Sem família, o cara que não tem uma mulher, o cara que, mano, pouquíssimos amigos, os amigos dele estão no trabalho, pelo menos é o que ele diz, né? Um cara que o melhor amigo dele, foi uma situação que aconteceu, deixou de ser amigo porque traiu ele, que era um outro carioca que tinha vindo junto com ele. Então se coloca na situação dele agora. Ele tá bom, Augusto, entendi. E às vezes o empresário, o gestor, o líder, né, que muitas vezes é ocupado por perder talentos, ele não entende. Existe fase do negócio, mas às vezes a fase do negócio tá à frente da fase da pessoa, mano. E não é que a pessoa virou uma pessoa ruim. Ela só não acompanha a fase. Eu tenho que perguntar um negócio para isso aqui. O Augusto falou que ainda bem que a gente viu cedo isso. Eu acho que na nossa carreira como empresários, a gente precisa ter estímulos e pessoas que nos blindem de nós mesmos. O que isso significa? Às vezes a gente tem tanto anseio e tanto desejo por crescimento que a gente fica cego por algumas coisas. Né? O pior inimigo do empresário, por exemplo, é o ego. Aquele que eu sou tentado pela minha própria cobiça. E por várias vezes, por exemplo, recentemente, algumas pessoas chegaram de fora.
e falo assim, cara, por muitas vezes eu sinto que você não tá escutando mais. Por muitas vezes eu sinto que você não tem desenvolvido uma escuta ativa. E eu, de todo o coração, eu falo assim, cara, muito obrigado pelo feedback. Eu tava 100% cego sobre isso. Os caras falam assim, não, você chega, senta na tua mesa, olha BI, vamos bater meta, você tá escutando teu time, que são essas pessoas aqui, mas você tem toda uma operação aqui que você tá nem escutando, irmão. Você passa pelas pessoas, dá um bom dia, pergunta se tá feliz, porque é um bordão seu. Você tá feliz hoje? Como é que tá? Tudo certo? Mas tu não tá nem interessado, não. E eu agradeço porque, cara, eu não fazia a mínima ideia. A mínima ideia. Eu tô cego. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Quem são as pessoas que te blindam de você mesmo nesse processo? Pessoa que mais me blinda de mim mesmo? Preciso dizer quem é? Não sei, né? E talvez algumas situações você Preciso dizer quem é? Isso acontece só comigo ou aconteceu com o senhor também? Não, eu acho que quem mais me faz crescer é quem me exorta. O confronto, ele é desagradável, né? Por que o confronto é desagradável? Porque o confronto não faz pensar. A gente tem vivido uma vida muito automática. A gente não pensa mais. Tudo nosso é automático. Quando alguém olha pra você e fala o que você não quer ouvir, dá né? É aquela coisa. Você é casado, né? Não. Você é casado, né? Ele é casado, eu vou ficar Você acorda de manhã. Amém. Que Deus te abençoe. Você acorda de manhã, você vai escovar os dentes. Chegou lá, a tua escova não tá lá. O que é que você vai fazer? Meu amor, onde está a minha escova que não está aqui no momento? Vai ser assim? Por que nessa hora a gente tem um rompante? Cadê a minha escova? Onde é que tá a minha escova? Eu não acredito. Quem pegou? Por causa da escova de dente? Não, é porque eu saí do automático. Eu fui obrigado a pensar. Eu fui obrigado a cair no racional agora. E hoje, infelizmente, as pessoas estão assim. Elas não estão... assim, elas deixaram de tomar a rédea das coisas. As pessoas têm sido muito reativas aos acontecimentos. O empresário tem sido muito reativo. O cara vira um resolvedor de problemas. Ele acorda para resolver problemas. Muitos problemas que ele poderia não vivenciar se ele fosse mais intencional, se ele tomasse mais as rédeas, se ele fosse mais organizado, se ele se planejasse mais. Mas é porque, como eu falei, organizar, se planejar dá trabalho. Né? Demais. E aí, minha esposa é essa pessoa, né? Minha esposa é a pessoa que olha para mim, me chama no canto e diz: eu acho que você não falou o que deveria falar, eu acho que aquela forma com que você se expressou não foi correta. Eu acho que você está distante de Deus. Quantas vezes minha esposa chegou para mim e disse: amor, fica atento, eu sinto que você está se distanciando de Deus. Até isso pode acontecer com a gente de forma inconsciente. O ativismo religioso é um perigo. Total. As pessoas acham que por você estar dentro da igreja que você está cheio de Deus. Não, pelo contrário. Né? Então, assim, é muito bom você ter alguém para estar chamando a sua atenção. Amor, eu acho que você está trabalhando demais, olha seus filhos. E aí, algumas pessoas têm a tendência de dizer que ela reclama de tudo. Que mulher sofre de RDT. Reclama de tudo, não é isso? Não é isso? Mas a verdade, o que ela está te chamando é atenção. Acorda. Olha o rumo que você está tomando. Né? Eu tenho uma escolha, cara. Assim, eu não preciso concordar com nada que falam a meu respeito. Mas, de uma maneira muito sábia, eu posso pelo menos refletir sobre o que está sendo dito. Porque se estão vendo algo sobre mim, significa dizer que algum comportamento que eu apresentei fez com que as pessoas tivessem essa impressão a meu respeito. Você fala, o empresário às vezes ele toma atitudes cegas, motivado por expansão, por crescimento. Mas por quê? Porque ele está apaixonado. Paixão é um sentimento cego. Quando você conhece alguém, você chega em casa e diz: eu encontrei a mulher da minha vida, eu encontrei o meu príncipe encantado. Por quê? Porque paixão é um sentimento cego. Até o momento que você começa a conviver um com o outro e você começa a ver quem realmente as pessoas são. Assim é o negócio. Se a gente não tiver muito cuidado, a gente vê potencial em tudo, a gente vê oportunidade em tudo. Aí é o oposto, né? Nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Aí vem a história do equilíbrio. Né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado nessa coisa dessa cegueira empresarial, na cegueira espiritual, na cegueira emocional. Porque ela vai nos levar para o buraco. É uma operação que hoje está funcionando bem, minha operação hoje é lucrativa. Eu tenho 3 operações hoje lucrativas e tal, e agora me fazem uma proposta para ir para um shopping bem ali, que está inaugurando agora, com as melhores propostas possíveis. E aí eu acho que
Agora minha loja vai estar sendo exposta num shopping. Agora a minha marca vai ser conhecida. Aí vem o ego do empresário. E aí ele vai e monta uma loja, uma nova operação num shopping. Só que agora no shopping as despesas são pelo menos 3 vezes maior. Agora no shopping a entrada, a luva que ele pagou foi muito maior. O investimento para montar essa loja vai ser muito maior. E aí ele olha para um lado, olha para o outro e fala: meu Deus, é muito diferente do que eu sempre fiz. Mas agora eu estou no shopping. A loja inaugura 1 mês, 2 meses, 3 meses, queima a caixa. Não, é o início, calma, vai melhorar. Porque nós somos tendenciosos a nos auto-enganar mesmo, não tem jeito. Eu quero dizer a você, cara, um empreendimento de sucesso, ele com 3, 4 meses, ele já está sinalizando. Não estou dizendo que algo que 10 meses apanhando não venha virar uma chave. Tá? Mas a gente consegue observar algo que está no trilho, algo que está caminhando, algo que está escalando, algo que está crescendo, está rampando. A gente consegue observar isso através de... mas meu negócio é muito pequeno. Por mínimos que sejam os meus indicadores, eu sei o que eu estou faturando. Sim. E aí eu fico... Até que eu vou chegar no momento... Eu estou falando um caso real, tá? Uma pessoa que eu atendi ontem, inclusive. A pessoa olha para um lado, olha para o outro, 7 meses, queimando caixa agora... tendo que, infelizmente, afetar as outras operações, o resultado das outras operações agora sendo utilizado para cobrir esse buraco que está, no caso, né, acontecendo aqui. E eles sentam comigo e me perguntam o que é que eu faço. Eu digo: vocês querem mesmo? Vocês têm certeza que vocês não sabem a resposta? Porque descer degrau nunca foi fácil. Por quê? Porque descer degrau mexe com o ego. Mexe com o ego. E Jesus Cristo veio me dar uma aula, né? É ser humilde, meu irmão. Não deu certo agora. Beleza, eu desço 2. Para quem sabe amanhã subir 3. Né? Eu posso falar um dos maiores medos que eu tenho como líder. Eu acho que eu falei isso no almoço para você ontem. Um dos maiores medos que eu tenho como empresário e líder é as pessoas ao meu redor deixarem de falar a verdade para mim. Porque nós temos alguns clientes que as pessoas deixaram de falar a verdade para eles. Você sabe por que isso acontece? Eu chutaria porque não tem a permissão, não tem a cultura do feedback. Eu chutaria isso. Mas não. As pessoas, os meus funcionários param de falar a verdade para mim a partir do momento que eu passo a mentir para eles. Caramba. É isso. É isso. Que forte. Empresários amam fazer promessas, cara. Peraí, deixa eu dar um pause aqui. Turma, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Por favor, vou pedir um favor pra vocês, tá? Quando você finalizar esse episódio, você volta lá pro início. Se você não tinha pegado papel e caneta. Você não vai só anotar os insights, ensinamentos, não. Você vai tomar decisões, certo? Se a gente tem aqui alguma responsabilidade ou algum desejo, é que a gente colabore verdadeiramente, genuinamente com as pessoas que estão escutando a gente. Eu, Augusto, já tomei 2 decisões aqui, certo? Eu, Augusto. 2 decisões, certo? E decisões, pra mim, que são relevantes e importantes. E se você quer sair desse episódio de fato, fazendo a diferença, alguma diferença no teu negócio ou na tua vida, que a gente tá falando aqui de vida que engloba o negócio também, cara, volta pro começo e faz, bicho. Porque eu não sei se as pessoas compreendem a profundidade do que tá sendo dito, né? Porque às vezes é só, deixa eu só ouvir enquanto eu tô, né, aqui lavando a louça, ou enquanto eu tô, né, no carro. Mas o peso que tem, né, o que o pastor está trazendo aqui, para mim é muito relevante. Por isso que eu quis trazer essa observação. Então, as pessoas param de escutar. Não precisa, não. As pessoas param de escutar os seus líderes quando os líderes começam a mentir para elas. E aí, você ia discorrer. Você ia discorrer aí. Pessoas mentem para sua liderança, para seus patrões, quando essa liderança mente para eles. É perda de credibilidade. Uma cultura transparente, ela vai gerar transparência. Uma cultura acessível, ela vai gerar acessibilidade. As pessoas, elas gostam... Infelizmente, as pessoas gostam muito de terceirizar responsabilidades, como se um time criasse. Não estou dizendo que não seja possível uma formação de quadrilha interna. Sim, tá? A gente sabe que existem pessoas nocivas. Eu não estou querendo excluir essa realidade, não. Mas... empreendedores, empresários, líderes gostam muito de fazer promessas. Quando eu faço uma promessa para um time ou para um colaborador, o que é que eu estou fazendo? Eu estou gerando expectativas sobre essas pessoas. Se eu gero expectativas sobre essas pessoas, há uma responsabilidade sobre mim de cumprir aquilo que está sendo prometido.
E há um hábito muito infeliz de alguns empreendedores de olhar para algumas pessoas estratégicas e falar assim: você vai ser meu sócio. Eu quero dizer que, ó, existe aqui, nós temos umas possibilidades de stock option aqui na empresa e tal. Você vai ser meu sócio. Tá certo? A pessoa que recebe aquilo, você é sócio. Você pode ficar certo que a timeline desse cara é totalmente diferente do cara que fez a promessa. Quem recebe essa promessa, ele acha que daqui a um mês ele vai ser sócio. Quem faz a promessa está olhando para 3 anos. Esse cara que acabou de receber essa promessa, ele vai viver essa realidade. Ele vai ver gente sendo promovida. Ele vai ver coisas acontecendo e a promoção dele não chega. O que é que vai acontecer com esse cara? Esse cara era muito bom e ele vai começar a perder produtividade. Por quê? Porque uma promessa foi feita que não. E esse cara vai, infelizmente, tudo que se disser, ele vai colocar em dúvida. Ah, lá vem de novo com essa conversa. Ah, tá certo. É quando a empresa, ela... Toda liderança, e aí fica para todos que estão nos ouvindo aqui, vai fazer alguma promessa para alguém? Defina a data, defina o prazo. Olha, se você continuar fazendo o que você está fazendo, entregando o que você está entregando, daqui a 8 meses você se torna meu sócio. Olha, se você continuar caminhando como você está caminhando e tal, quer dizer que daqui a 10 meses você vai se tornar um gerente da empresa, ou um supervisor, ou um coordenador. Mas defina prazo. Porque assim você alinha a expectativa da pessoa. Um cara que é muito bom, você pode destruir esse cara por uma promessa não entregue, né? Não concretizada. E tinha uma coisa que eu gostava muito de fazer dentro da empresa. Isso eu não vou dizer, não posso dizer. Isso faz parte da minha mentoria, faz parte dos nossos produtos, etc. Mas nós temos ferramentas possíveis, sim, de nós conseguirmos diagnosticar as principais necessidades de todo o time. Necessidades essas que muitas vezes as pessoas nem imaginam que existem. Mas na hora que essas pessoas apresentam as suas solicitações e que eu tenho ciência das solicitações dela, eu tenho a obrigação de olhar para essas pessoas e deixar claro: isso que vocês solicitaram, daqui a 30 dias será resolvido. Ou isso que vocês solicitaram, daqui a 60, 90 dias será resolvido. Ou isso que vocês solicitaram não há como ser feito. Como, por exemplo, dobrar o ticket refeição e por aí vai, que vai afetar o nosso resultado. Mas sempre dar retorno para essas pessoas. Há política de transparência. Se nós somos transparentes, se tudo aquilo que nós falamos, nós cumprimos, nós temos sim credibilidade junto ao time. E o time vai ser verdadeiro. Ah, eu acho que é muito inocente essa sua visão. Eu estou falando de alguém que liderou 900 pessoas, cara. E eu tinha um time muito verdadeiro. Um time tão verdadeiro que no dia que eu decidi não continuar com a Aquabase, muitos me ligaram e disseram: seu Luiz, eu vou com o senhor para onde o senhor for. Tu não teve período de earnout ali? Não, eu caminhei com eles até novembro do ano passado, né? Fazendo todo o trâmite e tal, apagando muito incêndio, por aí vai. É porque é uma mudança cultural muito drástica, né? São culturas muito, muito diferentes, né? Então, foi um processo bem... Ano passado todo, o que eu mais fiz foi responder nos meus directs, eu não tenho mais nada a ver com a Mundo Pet, né? Caramba, que forte. Porque foi... Não que a Aquabase seja errada, pelo contrário, a Aquabase sempre foi a minha inspiração de sucesso no mercado pet e tal. É porque são culturas muito distintas, né? Uma cultura muito fria, né? Uma cultura extremamente autosserviço, né? Autosserviço. Enquanto que a gente não. Era muito humano, né? Era demais, era um negócio extremamente... Às vezes eu nem sei se eu estava certo. Às vezes eu fico na dúvida se não era humano demais. Ao mesmo tempo, Deus chega no meu coração e diz... Tá certo, sabe? É o maior ativo não, que você tem. Eu tenho essa dúvida. A gente tem esse perfil, né? Tipo, assim, a gente é muito humano, mas a gente às vezes se questiona pra caramba. Né? Cara, e assim, o que é mais eficiente? Não sei, bicho. E não é uma dúvida perante todas as nossas situações, os colaboradores. Às vezes a gente tem alguns que falam assim, cara, talvez será que tem maturidade pra uma transparência tão radical? Sei. Não, mas entenda, tá? Não, transparência, você entendeu qual é a transparência que eu tô falando. Tá? Mas assim, são coisas que a gente se pergunta, né? É tipo assim, cara, a eficiência da nossa gestão, que a gente é uma gestão transparente, é uma gestão que a gente desenvolve, mas tem algumas situações que a gente olha e aí Deus faz a mesma coisa também. Deus fala assim, vocês estão certos, vai lá. Dá um incômodo. Mas veja bem, quando eu falo sobre transparência, eu falo sobre verdade. Sim. Eu não digo que você deve expor tudo
que acontece. Isso na verdade, entendeu? eu acho que deixa as pessoas doentes. Tá? Não é assim. Eu já experimentei uma gestão que eu tinha uma gestão de à vista big, hard, assim, muito grande, deixa as pessoas doentes. Não, e outra coisa. Nem todo mundo aceita o peso e suporta o peso que a gente suporta. É isso que eu ia falar. Tem pessoas que suportam 50 quilos, outras 100, outras 150, outras uma tonelada. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Eu vou só virar o assunto agora por uma coisa que eu acho que é importante. Para mim é importante, primeiro. Sim. Eu quero saber disso. E eu acho pra galera também de outra forma. Pastor Luiz André é triatleta. É atleta, certo? E teu aniversário foi quando mesmo? Foi em janeiro, dia 4. Dia 4 de janeiro, almoço aniversário do Guilherme, certo? Alguns amigos, empresários inclusive, e lá no almoço a gente batendo papo, pô, mano, a gente tem que treinar mais, a gente tem que, né, e tal. E aí um tinha feito o Ironman. Aí começa a contar a história de superação do Ironman. Assim, irmão, agora eu tenho uma brincadeira, mano, você navegou na minha mente. Tu tá aqui com um sofá sentado dentro da minha mente agora. E aí lá foi criado um grupo do Iron Friends, né? Iron Friends. E assim, cara, pelo menos em 2, 3 anos, todo mundo aqui tem que fazer um Ironman. E aí começou, né? Fizeram algumas corridas, eu tô com inflamação no pé aqui e tal, tô me cuidando para poder voltar a correr e tal. Bem-vindo. Né? Pois é. Faz parte. E aí fazendo fisioterapia e tal. E aí a minha pergunta é, eu considero muito, eu já fui atleta de futebol, joguei muito tempo, gosto de correr, nunca fui atleta de corrida, mas sempre tive muito apreço, né? Mas os últimos meses aí meio que deu uma largada. Mas qual que é a importância e a relação da físico e empresário? O quanto ajuda e o quanto, né, e você já falou e foi uma primeira porrada. E a primeira decisão abrindo aqui pra galera. Foi assim, mano, para de ser preguiçoso, mano. Não é desculpa, não é desculpa, é preguiça mesmo. Foi uma das primeiras coisas que o pastor falou aqui. Então, tá bom. Foi a primeira. Recebi, captei. A gente tem um valor lá na empresa que se chama humildade fincada no chão e ambição ficada no céu. Né? Humildade ficada no chão, irmão. Bota os pezinhos no chão porque é isso aí. Cara, preguiça mesmo. Falta de prioridade mesmo, é a agenda que dá trabalho, que é priorizar e tal. Qual a importância, qual a relação e como, de novo, a mesma pergunta, que para mim isso é um exemplo. Na verdade, você é um exemplo para mim nesse contexto de saber conciliar as coisas, né, de saber fazer isso. Qual é essa importância que você vê na sua vida pessoal, mas também conciliada ali com a vida empresarial, essa saúde de olhar para isso e de investir tempo, dinheiro e energia nisso, né? Tá, pra você ter saúde, você não precisa fazer triatlon, tá? Quero deixar claro isso aí pra você. Tá bom? Eu sou movido por desafios, cara. Eu amo desafios. Amo desafios. Eu acho que eu vou chegar nos meus 70, 80 anos inventando alguma coisa que ninguém faz. Isso me alimenta. E, acima de tudo, faz com que eu reverbere a fé que tenho, porque eu sei que vem dele, sabe? Essa motivação, essa garra que muitas vezes eu não sei de onde é que ela aparece. Minha esposa sempre fala que ela nunca me ouviu e eu nunca falei. Estou cansado. Nunca falei. E pretendo nunca falar. Eu venho de uma situação muito difícil em 2012. Em 2012 eu tenho 4 hernias de disco. Caraca. Tá? 2012 eu fiquei 6 meses andando de muletas, crises horrorosas de dor, só entrava no carro deitado, só ia pra igreja em pé, não podia assistir o culto sentado. Foi um momento muito difícil da minha vida, muito difícil mesmo. E com o passar desses 6 meses eu me cansei, marcamos a cirurgia e uma semana antes da cirurgia eu fiquei bem. E eu creio que verdadeiramente fui curado. Eu tomei posse disso na minha vida. E o meu médico, quando eu cheguei lá, eu dizia pra ele, durante esses 6 meses eu falava, Deus vai me curar, Deus vai me curar. E ele falava, tá bom, mas enquanto Deus não te curar, toma um remédio e tal. Né? Aquele negócio. E a gente tem que tomar remédio mesmo, porque os remédios, os médicos são todos instrumentos de Deus, né? E ele falou, você agora só pode fazer hidroginástica e pilates. Poxa, cara, com 40 e... Eu tinha o quê? Eu tinha 43, 44 anos. Falei, poxa, pilates e hidroginástica. Minha colega mais nova tinha 70 anos, né? Era um negócio assim, era complicado naquela época e tal. E aí eu vou ser cancelado por causa desse comentário. Né? Aí as pessoas conhecem meu coração. Aí eu sei que nessa história todinha, eu fiquei no pilates e na hidroginástica. E chegou uma pessoa para eu mentorear, e essa pessoa ela estava numa depressão muito profunda. E eu caminhei com ele cerca de 4 meses, e nessa caminhada de 4 meses,
Ele ficou bem, né? Ele teve um encontro pessoal com Jesus Cristo também e tal. E ele chegou para mim e disse assim, por que você... Ele falou, ei pastor, eu queria que o senhor fosse pedalar comigo. Quero lhe convidar para um pedal comigo. Eu falei, tu é doido, rapaz? Eu não posso não, cara. Eu tenho 4 anos de disco. Ele olhou para mim e disse assim, mas como é que pode? O senhor ficou 4 meses me falando que tudo é possível ao que crê. E agora o senhor vem me dizer que não pode? Ele usou contra mim a palavra que eu usava, né? E eu falei, tá certo. Eu vou para esse negócio, morrendo de medo, não vou mentir. Porque não tentarás o seu teu Deus. Né? Eu ali naquele negócio, e aí eu fui, né? Fui pedalar. Só que o desafio só presta grande. A pancada só serve se for realmente na pleura, né? Como que diz o Matuto. Me chamou para pedalar lá no Terra na Veia. Terra na Veia é um parque de trilha que tem aqui. Não foi no asfalto, não foi na beira-mar, não. Foi num parque de trilha logo. Nossa. Cheguei lá nesse parque de trilha, alugamos lá uma bike e eu falei, meu Jesus, subi no negócio morrendo de medo, travado, pensa no medo, rapaz. Pedalei, não senti nada. Eu falei, eu fui curado. Eu fui curado, fiquei doido, saí de lá segunda-feira, comprei uma bicicleta. Todo final de semana eu tava no Terra na Veia lá pedalando. E morto de feliz. Aí o pessoal, vamos pedalar no asfalto agora? Eu digo, bora. Eu comecei a pedalar no asfalto, comprei uma bicicleta pro asfalto, 20 km, 30 km, 40 km, 50 km. Falei, eu tô pedalando 60 km, essa coisa pra doido, nunca pensei que eu fosse conseguir fazer um negócio desse. Imagina você, de muleta, 6 meses, com alguém dizendo que você não ia mais poder fazer nada. Eu agora pedalando 60 km na época. Eu falei, não é possível, homem. Eu capaz. Aí um amigo meu, vamos correr também? Eu digo, pai, desafio só presta se for grande, né não? Então, eu vou para esse negócio. Comecei a correr também. E comecei a correr. Eu tava pedalando, tava correndo. Falei, por que eu não vou nadar também? Vou nadar. Vamos fazer uma prova de triatlo? Eu digo, desafio só presta grande. Né? Aí eu, bufo, fui fazer o tal da prova de triatlo. Triatlo olímpico. Prova de triatlo olímpico, que são 1.500 metros de natação, mais 40 quilômetros de pedal e mais 21 e mais 10 de corrida. Falei, pô, uma prova bacana, né? Eu vou fazer. Fiz. Rapaz, pensa numa alegria. Pensa numa satisfação. Aí um instrumento, acho que foi de Deus, não vou dizer que foi do diabo, não. Ele olhou pra mim e disse assim, tá faltando só fazer um Ironman e tal, né? Aí eu falei, puxa vida. Aí é muita loucura, né? Falei, é o jeito, né? Vambora. Porque desafio só presta grande, né? Não e tal. E fui fazer. E eu não esqueço nunca, cara. Porque quando eu cruzei aquele pórtico, naquele momento, eu só consegui me ajoelhar, sabe? Eu me ajoelhei e olhei para Deus e falei, Senhor, tu existe mesmo, sabe? Por isso que na hora que eu vejo alguém assim, abatido, na hora que eu vejo alguém desacreditado, na hora que eu vejo alguém se queixando da falta de tempo, na hora que eu vejo alguém se queixando de incapacidades e tal, eu digo assim, amigo, você não sabe o que tem dentro de você, sabe? Acho que o nosso esforço como empresários e como líderes e como treinadores que somos é conseguir startar potenciais que as pessoas têm dentro delas. Porque quando você olha para dentro de si e fala, eu não acredito que eu estou fazendo isso, sabe? Então o esporte para mim, ele consolidou a minha identidade. Ele consolidou quem eu era. Porque muitas das pessoas, as pessoas são frágeis, as pessoas temem, as pessoas são inseguras, não pela realidade que vivem, mas porque não sabem quem são. Quando nós somos apresentados a quem nós somos, nada nos abala, cara. Nada nos abala. E eu tô falando isso aqui, não é só que não, quem me conhece sabe. Minha esposa diz às vezes que eu sou frio demais, né? Não pelo sentimento da venda dos negócios, mas é porque eu não gero expectativas sobre as coisas. Eu simplesmente faço. E acredito que as coisas irão acontecer. Mas se não acontecerem, eu entendo claramente, cara, que é porque não era aquele caminho e Deus está me colocando em outro. Entende? Então, assim, para mim é basicamente isso. Ah, que pena e tal, não deu certo. Eu digo, quem falou que não deu certo? Deu mais certo que você pode imaginar. Foi perfeito. Lá vem você com suas conversas e tal. Você vai entender o que eu estou lhe dizendo. É Deus te falando, ei filho, para de ser teimoso, que a gente é teimoso demais. Eu tô cansado de ficar ouvindo gente na igreja olhando para mim falando, Deus me disse, Deus me falou.
E, na verdade, o que o cara tá querendo é fazer o que ele quer e tá colocando na conta de Deus aquilo que ele deseja. Na verdade, a gente tem que entender o seguinte, querido. Antes de eu pensar em fazer alguma coisa, se eu conheço a Escritura, ela tem que estar alinhada com o que ele me diz. Tá? Então, assim, esse alinhamento é importante para que eu tenha sabedoria e tenha discernimento de tomar as decisões que devo tomar. Sensacional, irmão, pra gente chegar na reta final. Sensacional. Porque assim, olhando aqui. A gente vai chegar agora na reta Porque final. se deixar, eu vou até aqui, meu irmão. Aí a pastora Rose ia mandar um direct assim. Ó, Não, ela hoje me deixou de férias. Ah, ela tá no outro Vamos aniversário. Tá no outro Bora. aniversário. Bora pro bate-bola? Bora bate-bola. Deixa eu te falar. Eu vou fazer. Pastor, o que que é agora? Vou fazer aquele bate-bola de perguntas rápidas. E aí são respostas as primeiras que aparecem na sua cabeça. Eu não vou. Mas pode falar. Eu sou ruim demais desse negócio. Eu vou dar eu não vou fazer, eu vou fazer uma pergunta, eu vou fazer um contexto e a pergunta rápida. Muitas vezes a gente, com essa história que a gente sabe que nós só temos 3 caminhos nas nossas empresas, né? A venda, a sucessão e a falência. O senhor chegou em um caminho que a maior parte das pessoas inteligentes, e tem óbvio que grandes empresários que querem sucessão, mas grandes eles querem a venda. O que a gente pode esperar após a venda? Eu vou melhorar a pergunta. O que a gente pode esperar para os próximos 10 anos do pastor André? Meu primeiro bilhão. Boa, boa. Pastor, qual foi o maior não que você teve que dar na vida? O maior não que eu tive que dar na vida? O maior não que eu tive que dar na vida foi para um cidadão. Um cidadão que, num determinado momento, ele achava que empresa era tudo. Ele achava que negócio era tudo. É um não que eu tive que dar para um cidadão que, por causa disso, ele priorizou muito seus negócios em detrimento da família. Eu tive que dar um não para esse cara que, num determinado momento da vida dele, ele pensou que o casamento dele tinha chegado ao fim. Como dizia Roberto Carlos, esse cara sou eu, né? Então, esse não para mim foi um não mais. Graças a Deus eu dei esse não para mim, sabe? Graças a Deus eu disse, eu não vou me separar porque eu sei que Deus vai restaurar, vai mudar a minha vida, a minha história. E fez isso, há 18 anos atrás. Que legal, que legal. Mas mais um eu posso ouvir aqui. Eu vou perguntar mais um. Qual que foi o presente que o senhor ainda não se deu, que ainda quer dar? Presente que eu não me dei, que eu ainda quero me dar? Puxa, cara. Um dia poder estar um dia à frente de uma igreja, cuidar de um rebanho de forma integral. Esse é um desejo do meu coração. Nunca falei isso em podcast. É a primeira vez que eu digo isso. Isso é um desejo muito grande. Eu sei que esse dia eu sei que esse dia vai chegar. Legal. Tirando a Bíblia, um livro. Que se for deixar, vai ser a Bíblia, né? Um livro, cara, tem tantos. Pô, Dar e Receber, Adam Grant, Empresas Feitas para Vencer, Jim Collins. Esses livros são livros muito vivos comigo, sabe? Até porque Empresas Feitas para Vencer foi um livro que eu desenvolvi uma palestra em cima dele. E Dar e Receber, porque como eu sou fã de gente de gestão, né? É cultura, né? Então Adam Grant é um cara que eu tenho como referência de pessoas, sabe? Legal. Então são duas bíblias que Jim eu tenho. Collins é, assim, fora as pessoas estão perto, é minha maior referência também. Não, Empresa Jim Feita para Vencer foi disruptor minha... Jim Collins é de Collins, né? Não tem jeito, né? É o cara. Eu vou perguntar a última. Além de servo bom e fiel, o que você gostaria de ouvir de Deus ao nos encontrar?
É eu? Que eu gostaria de ouvir do meu pai? Eis um filho que me agrado. Que legal. Turma. É céus abertos, do jeito que Jesus, no dia que ele se batizou, os céus se abriram, e ele ouviu uma voz dizendo, eis meu filho, em quem me agrado. É isso. Se eu puder ouvir isso do Senhor, cumpri meu papel. Incrível, cara. É. Expectativas não só cumpridas, mas superadas. Turma, comenta, curte, compartilha. Dá um dislike se você não gostou, mas engaja aqui, manda pro amigo lá, segue para poder as notificações, tanto aqui no YouTube, se você está no YouTube, ou no Spotify, porque assim, a gente termina geralmente de outra forma, né? Mas não tem como não ter terminado dessa forma, com essa mensagem tão profunda. Espero que vocês tenham gostado. Pastor, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pelos ensinamentos aqui nessa mesa. Como é que a turma te acha, pastor? Lá no Instagram, como é que a turma te acha no Instagram? Eu tenho 2 Instagrams, né? É o Instagram profissional, que é o @luisandre.fx, e o pessoal, onde eu compartilho meu dia a dia com minha amada esposa, com meus filhotes, com mensagens também, que é o Luiz André Bastos, Luiz com S, @Luiz André Bastos. São os 2. Quero dizer a vocês que esse podcast é muito além do que um lugar que vocês recebem pessoas. Podem ficar certos disso. Tragam bastante da presença dele para toda e qualquer pessoa que aqui sentar. Vocês carregam algo muito precioso, podem ficar certos. Amém. Eu nunca em nenhum podcast eu me emocionei. Normalmente eu emociono. Preservem isso, guardem isso no coração de vocês. E abençoe mais e mais vidas que estarão assistindo cada um. Amém? Obrigado. Amém. Deus abençoe. Obrigado, pastor. Turma, mais um episódio, entregue. Deus abençoe. Se inscrevam aqui. Deu bom ou não? Deu muito bom. Deu bom demais. Valeu.